Boa tarde, é com muita alegria que nós queremos acolher você para mais um programa Desafio YouCast. Sejam bem-vindos ao nosso canal, você que é seguidor fiel, mas você também que nos assiste pela primeira vez. Eu me chamo Larisa. Eu me chamo Mariana. Eu me chamo Albert e nós somos missionários, jovens missionários da comunidade Sementes do Verbo. E para nós, de verdade, é uma grande alegria estar mais um sábado, nesse horário, 16 horas da tarde, unidos com vocês. Então já vos pedimos que todos os sábados, às 16 horas, estaremos unidos nesse programa Desafio YouCast. E desde já nós queremos agradecer a todos vocês que participaram do nosso primeiro programa, da nossa estreia, sábado passado, mas também vocês que toparam participar do nosso Desafio YouCast. Vocês lembram do desafio? Claro. Sim, com certeza. Compartilhar o primeiro programa para todos os contatos que vocês tinham no telefone de vocês. E desde já eu quero agradecer a Tereza, a Marli, Luísa, a Gia, a Verônica, entre outras pessoas também que compartilharam com seus amigos. Porém, nós tivemos uma campeã no nosso desafio. Porque ela mandou pelo WhatsApp, mandou pelo Instagram e mandou também pelo Facebook. Ela usou todas as redes sociais. Quantas pessoas ela compartilhou no WhatsApp? 115 pessoas. E no Instagram? 55. E no Facebook? 284. Que isso, é um recorde. E a nossa vencedora é... Vitória Luísa! Que alegria! Aliança do Rio. Aliança do Rio de Janeiro, carioca, firme e forte, assistindo todos os nossos programas e agora o nosso Desafio YouCast. Então, Vitória, queremos te agradecer pela sua participação, por esse recorde, né, de compartilhamento. Muito obrigado. E vos pedimos, compartilhe para todos os seus contatos, siga o exemplo de Vitória. Então, o que nós temos para esse programa de hoje? Nós vamos trabalhar igreja, esse mistério de unidade e também em que cremos e um pouco dessa festa das vésperas, né? Que amanhã nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. Então vamos conversar um pouco sobre essa festa de São Pedro e São Paulo, que hoje se é vésperas. Então, nós não podíamos, claro, né, de deixar de falar desses dois grandes pilares da igreja, Pedro e Paulo. Pedro, que tinha esse mistério garante, que ia na frente, que foi o primeiro padre, o primeiro papa, que foi esse que conduziu primeiramente a igreja. E Paulo, com grande ardor missionário, né, que tem suas grandes viagens, faz um belo percurso e, então, um grande testemunho de missionaridade. E esses santos são considerados cabeças dos apóstolos. Por quê? Porque foram dos primeiros, né? E como já disse, pilares da igreja. Esses que levantam, como se levantassem grandes edifícios, né? Que sustentam o grande corpo, essa grande Santa Igreja Católica. Então, eles são os principais líderes da igreja primitiva e tanto pela sua fé, pregação e pelo ardor e zelo missionário. Então, peçamos a intercessão de Pedro e Paulo para que, juntos, unidos, possamos cada vez mais entrar nessa graça da unidade, né? Essa igreja que é bela, que é una, que é santa, católica e apostólica romana. E Pedro, né, que como já disse, foi esse primeiro, esse garante, ele recebeu essa graça do próprio Jesus Cristo, não por sua pessoa, mas pelo seu ministério, o seu mistério apostólico, o seu ardor como pastoreio, né, como esse primeiro pastor. E Paulo, esse que pregava em busca da unidade, né? Então, nós, jovens, peçamos essa graça de sermos jovens unidos, de termos famílias unidas, para termos uma grande igreja unida. E, como eu já disse, né, Pedro teve um sucessor, que hoje é nosso querido Papa Francisco. E o Papa Francisco, como um pai, né, ele tem uma frase muito bonita. Queridos jovens, a igreja precisa do vosso ímpeto, das vossas intuições, da vossa fé. E quando chegardes aonde nós ainda não chegamos, tende a paciência de esperar por nós. Então, que bonita essa frase, né, que o Papa Francisco nos deixa, de nos incentivar a avançar. E para você que não sabe, o Papa, o nosso querido Sumo Pontífice, que talvez muitos não saibam o que é Sumo Pontífice, o que é Sumo Pontífice? Que quer dizer construtor de pontes. Então, Papa Francisco, o nosso querido Papa, o nosso Santo Padre, é esse que constrói a unidade, que constrói pontes entre nós jovens e todos aqueles que vieram por primeiro, aqueles que nos formaram na fé.
É verdade, é muito interessante ver o quanto a igreja nos incentiva e nos encoraja a nos aproximarmos, a dialogarmos com aqueles que são experientes, né? Como você falava, o Papa, como esse sumo pontífice, ele constrói essa ponte, então ele tem esse carisma de unidade. E ele sempre nos exorta, principalmente o Papa Francisco, a nós jovens nos aproximarmos cada vez mais dos anciãos, né? Os anciãos que nos ajudam a dar passos, ele que nos incentivam a dar tudo aquilo que o jovem, como potência, como essa semente, pode dar na igreja. E é muito importante também nós, como jovens, fazermos memória, né? De, como você falava, São Pedro e São Paulo, esses grandes apóstolos. E, meu Deus, como é interessante, né? Muitas vezes nós buscamos a história, nós nos aprofundamos na vida deles, nós... No fundo, nós sentimos também esse desejo de sermos santos, de termos de verdade esse zelo apostólico, como no início da igreja. É muito importante nós sempre voltarmos, né, a esse fogo devorador que os primeiros cristãos tinham. É muito interessante. E também, não só o Papa Francisco, mas Bento XVI, né, aquele que nos deu o Yucat de primeira. João Paulo II. João Paulo II, o grande apóstolo dos jovens, meu Deus. E eu gostaria também de citar uma frase de São João Paulo II, muito interessante, porque ele nos incentiva e nos ensina, ele nos forma, né, nessa graça de que a igreja ela tem esse mistério de comunhão, é um mistério muito profundo, é um mistério de unidade. E ele vai nos dizer que há uma grande tarefa, e sem dúvida foi uma forma profética dele nos passar isso, né? E a igreja do nosso tempo, ela nos pede também esse favor, ela faz esse apelo também aos jovens, que é fazer da igreja, é uma frase de São João Paulo II, fazer da igreja a casa e a escola da comunhão. Este é o grande desafio que temos diante de nós no milênio que começa, se queremos ser fiéis ao desígnio de Deus e responder também às profundas esperanças do mundo. Então é muito belo ver que quantos pastores, né, nos já passaram ensinamentos, quantas formações que nós devemos sempre voltar a essa essência que é a unidade da igreja. Bom, e nessa direção, né, de responder às profundas esperanças do mundo, a gente agora vai adentrar no nosso Yucat, mas antes eu tenho que apresentar os 5 passos para nós vivermos esse percurso com o Yucat. E então, são 5 passos e o primeiro passo é escutar. É necessário, antes de tudo, esse primeiro mandamento, a escuta, estar com a escuta aguçada, preparado para escutar a voz de Deus. Então, o segundo passo que é orar, rezar com tudo aquilo que a gente escutou. Muito importante. Depois da escuta, depois dessa escuta aguçada, é preciso rezar. Rezar com aquilo que Deus me fala. E o terceiro passo é contemplar. Contemplar, muito importante, né? Nós lembramos também dos nossos santos, que nos ensinam que é importante sempre voltar a essa essência. E contemplar é uma forma mais profunda. Já que eu escutei, eu vou orar e em seguida eu contemplo de uma forma bem mais profunda, uma escuta mais profunda que vai me levar à ação. O quarto passo que é viver e anunciar. Que interessante, então, a gente fazendo memória também dessa festa de Pedro e Paulo, esses grandes apóstolos que viveram com autenticidade, que anunciaram com autenticidade, nós, jovens, precisamos viver e anunciar com autenticidade. Como São Paulo nos diz, né? Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E o quinto passo que é desafiar. Meu Deus, que legal. Desafiar. Então, se desafie e desafie os seus amigos. Então, para introduzirmos também nesse percurso formativo com o Yucat, o Yucat ele é dividido em 4 módulos e nós iremos estudar durante todo esse percurso com vocês aí de casa e conosco também aqui no programa, com nossos jovens. E o primeiro módulo é em que cremos? O segundo módulo, como celebramos os mistérios cristãos? O terceiro, a vida em Cristo. E o quarto, como devemos orar? E para iniciarmos nosso primeiro módulo, né, em que cremos, nós temos 2 convidados que estavam conosco no programa passado. Nós queremos chamá-los para poder também introduzir nesse percurso formativo com o Yucat. E dando início ao nosso primeiro módulo com o tema Em que cremos. Solta a vinheta, produção. Onde está a igreja? Está o Espírito
Então, nós queremos dar as boas-vindas a vocês, nossos jovens, que toparam o desafio da fé de responderem os questionamentos do YouCat. Boa tarde, eu me chamo Vitor, tenho 16 anos. Boa tarde, eu me chamo Luciane, tenho 16 anos. E com esse bloco, perguntas e respostas, nós vamos utilizar o YouCat. E se você, jovem, ainda não tem o YouCat, já vai lá, compre o seu, porque você vai entrar mais nessa união também conosco e com a igreja. E nesse bloco vamos começar com o porquê cremos. E, Vitor, você já se parou para perguntar por que estamos no mundo? Olha, eu já me perguntei muito. Nós adolescentes, uma certa época, a gente se pergunta muito por que estamos no mundo. E o YouCat vem nos responder. Estamos no mundo para conhecer e amar a Deus, para fazer o bem segundo a sua vontade e um dia ir para o céu. E ele continua. Ser pessoa humana significa vir de Deus e ir para Deus. E o YouCat, então, nos diz que o nosso objetivo é o céu. Então, nós não devemos nos prender às coisas do mundo. Mas ele diz, estamos no mundo para conhecer a Deus. Mas por que esse Deus? Cara, eu já me fiz essa pergunta. Por que nós buscamos a Deus? E aí eu fui lá no meu YouCat e descobri que a busca de Deus é natural na pessoa humana. Todos nós aspiramos pela verdade e pela felicidade. Eu busco pela felicidade, você também? E eu também tenho uma sede muito grande de Deus, você também? Sim. Então, mas é que no fundo, essa sede que grita, é só Deus que pode nos saciar. E quando nós encontramos, meu Deus, é aquela paz. E tem uma santa que fala, que é a Santa Edith Stein, quem procura a verdade, procura Deus, seja isso evidente ou não para ela. Mas antes de terminar, eu quero falar para vocês, lá no comecinho do nosso YouCat, tem 3 imagens ou ícones, não sei como é que você chama, mas eu chamo de imagem, que fala sobre a citação da Sagrada Escritura, citação de um santo ou de um escritor cristão e a definição ou curiosidade. E para apresentar, nós temos 3 urnas que mostram o que é isso. Então, a citação da Sagrada Escritura, que é o azul, a citação de um santo ou de um escritor cristão, que é o vermelho, e o verde, que é a curiosidade. E para terminar de responder, você vai tirar para mim a frase desse santo aqui, que fala: Tu nos criaste para ti, e nosso coração não encontra repouso até que descanse em ti. Santo Agostinho. Mas a gente já sabe o porquê nós estamos no mundo, porque buscamos a Deus, mas tem como encontrar Deus na nossa razão? Sim, a razão humana pode seguramente descobrir a Deus. O mundo não pode ter origem nem fim em si mesmo. Em tudo que existe está mais do que aquilo que se vê. Nossa, que bonito, né? Tudo é Deus e tudo nós fomos feitos para Deus. É incrível. E para finalizar esse bloco, eu acho que é importante nós termos essa palavra da Bíblia que a igreja nos dá. Então a gente vai aqui na nossa urna que tem sobre a palavra que o YouCat nos dá sobre esse assunto, que diz: Tudo é possível que crê. Marcos 9, 23. Já pega a sua Bíblia jovem, já anota lá e vai correndo para meditar isso que a igreja nos proporciona. Que bonito essas meditações, né? Com nossos queridos jovens, eles que fazem perguntas entre si, usando o YouCat. Que interessante. Então, use também o YouCat para responder várias de suas perguntas, várias de suas dúvidas, seus questionamentos de jovens, né? E nós queremos agradecer mais uma vez vocês dois, muito obrigada. Eles que estudaram o YouCat, como a gente pôde ver, né? E semana que vem nós temos mais alguns temas para partilharmos com o pessoal de casa também. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E bom estudo. Vinheta. Onde está a igreja? Está o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é jovem. Então, nós tivemos o nosso bloco de perguntas e respostas com os nossos jovens que estão estudando, devorando o YouCat para partilhar com vocês aí de casa.
Muito interessante, como eu dizia, é muito bonito ver os jovens fervorosos nessa busca de Cristo, nessa busca incessante do catecismo. E Papa Bento XVI fala, jovem, estudem o catecismo. Muito bom, muito interessante ver o quanto eles se empolgam, o quanto eles vão, eles buscam, né? E o jovem, de verdade, ele tem essa sede interior, então ele vai buscar. E no fundo, a nossa sede é de Deus, então nós vamos encontrar a verdade. Bom, nossos jovens, eles responderam as perguntas, nos deram uma passagem bíblica, nos deram uma frase de um santo, mas eu queria voltar sobre a festa de São Pedro e São Paulo, porque faltou uma curiosidade. Meu Deus. E pelo menos eu, sempre me questionei por que São Pedro e São Paulo é comemorado no mesmo dia. Vocês nunca se perguntaram? Já me perguntei várias vezes. Às vezes. Mas, para responder, eu acho bom tirar uma pergunta, uma curiosidade daqui da sobrou nossa uma caixinha, né? curiosidade Então, ali. Acho vamos que a gente aproveitar. também pode, né? Pode, vamos aproveitar. Então, desde sempre, a tradição cristã tem considerado São Pedro e São Paulo inseparáveis. Na verdade, juntos. Representam todo o Evangelho de Cristo. Então, que bonito, né? Essa frase, essa citação do Papa Emérito Bento XVI, que diz que eles eram juntos. E Santo Agostinho diz na patrística de hoje, de amanhã, que Pedro e Paulo, os dois eram um. Pedro foi à frente e Paulo o seguiu. Eu disse leitura patrística. Então, nem todos os jovens, eu não conhecia, conheci na comunidade. Também não. Leitura patrística, que contém no ofício das leituras. E o ofício das leituras está no breviário, na liturgia das horas, onde toda a igreja, todos os padres religiosos e religiosas rezam diariamente. Então, ao total, são 7 ofícios que a igreja reza, e um deles, o ofício das leituras. E na nossa Web TV tem programas Amamos a Liturgia, tem o ofício das laudes, o ofício das vésperas e também Alex Divina com a irmã Maria Sara, que ela fala um pouquinho da leitura patrística e fala um pouquinho também de todo esse ofício que a igreja também reza, né? Chegamos a mais um fim do nosso programa. Conheço, eu conheço. Eu acho que chegou a hora do nosso Desafio Cast! Então, nessa graça do desafio, né, no 5º passo do nosso programa, é verdade que hoje foi um programa recheado, um programa cheio de conteúdo, de perguntas e respostas, de curiosidades. Então, não vamos perder essa graça, vamos de verdade voltar a esse essencial, que é o mistério da unidade. Mariana, apresenta pra gente onde vai ser esse nosso desafio hoje. Vamos ver onde a gente vai lançar esse desafio. E eu acho que vai ser... WhatsApp! WhatsApp. Então, nós vos desafiamos a fazer memória de um momento forte, de um momento inesquecível da sua vida. Pode ser uma partilha, pode ser um acompanhamento de uma pessoa anciã em sua vida. Pode ser seu avô, sua avó, um de seus avós, seus pais, seu pároco ou até mesmo o seu acompanhador. Aquele acompanhamento que mais te marcou. Então, escreve nos comentários esse seu momento forte ou manda no WhatsApp que vai aparecer aqui na descrição do nosso vídeo. Conte para nós essa experiência dessa pessoa que te ajudou a caminhar na fé contigo. Nós nos alegramos e vos encorajamos a viver esse desafio. Eu vou fazer. Eu vou fazer esse desafio. Penso que os jovens, adolescentes que estão conosco também vão fazer esse desafio e vão nos partilhar uma experiência forte. Então, coloca aqui nos comentários ou envie no WhatsApp esse momento forte que você viveu em sua vida, que um ancião te ajudou a caminhar na fé. Então, faça memória, relembre esses bons momentos de pessoas que te ajudaram a caminhar na fé, nos momentos mais difíceis, nos momentos de dúvida, mas que você não estava sozinho. A igreja está conosco, a igreja caminha conosco. O nosso muito obrigado por estar conosco no nosso programa Desafio Cast! Onde está a igreja? Está o Espírito.